paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um programa da Adna Goiabeiras. E desde o início dessa programação, você tem visto entrevistas aqui com líderes de departamentos que conduzem o trabalho interno do nosso ministério. Mas como igreja, nós também devemos nos preocupar com a sociedade como um todo. E hoje nós temos um convidado diferente, mas que exerce um papel muito importante como figura pública. Abílio Brunini, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Thaís, é um prazer estar aqui. Estar na igreja já é muito bom e estar num podcast da igreja, poxa, é muito legal. Quais são os maiores desafios enfrentados por você como um político cristão? Olha, nós como cristãos, nós temos desafios todos os dias. Nós temos desafio no nosso trabalho, a pessoa que trabalha numa padaria, ela tem desafio de produzir o melhor serviço, o melhor material e não fazer nada de errado, porque ele é cristão e tem que servir a Cristo como padeiro. Quem trabalha como motorista também tem que servir a Cristo como motorista. Em tudo que fizer, faça tudo para a glória de Deus, tudo para alegrar o Senhor. E nós, como político, deputado, a gente também tem um grande desafio, que é sempre servir a Cristo, principalmente nos lugares mais difíceis. A Câmara não é um ambiente muito agradável, muitas das vezes. As pautas são pautas difíceis. E aí a gente tem que se ver numa posição de enfrentamento. É olhar a situação que você tem que enfrentar, não ter medo e posicionar. E hoje, quais são as principais pautas que vêm sendo discutidas em plenário para proteger a família? E qual a importância de nós escolhermos pessoas que vão nos representar lá? Olha, só para você ter noção, muitas mães, avós, vêm na igreja e pedem para o pastor ou para as irmãs do círculo de oração ou para os jovens fazer uma campanha de oração para tirar o filho das drogas, não é? Olha, ajuda meu filho a sair das drogas e tudo mais. As drogas é uma coisa que a gente tem que combater, não só pelas drogas em si, mas o que ela acaba com a vida da pessoa. A droga já é ruim por si só, nós não devemos nos embriagar. Logo, se a gente não deve se embriagar, a gente também não deve se entorpecer. Ou seja, o que o Senhor Deus está falando, olha, não perca a sua razão, não perca a sanidade, mantenha a mente e o corpo sãos, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, não é isso que ela fala? Sim. Então você tem que cuidar dele, de maneira que o Senhor possa trabalhar na sua vida e você possa ser um exemplo para a sociedade. Então, se lá está discutindo uma pauta, por exemplo, a droga, a gente é contra. Não tem como a gente ter um posicionamento favorável. Quando falam sobre jogos, cassino, jogo de azar, que estão tentando fazer isso lá. Poxa, quantas pessoas estão perdendo a vida no jogo do tigrinho? Perdendo. Eu conheço gente que pega aposentadoria e vende o jogo do tigrinho na esperança de ganhar alguma coisa, e aquele caça-níquel, o viciante que a pessoa está se perdendo lá. A igreja tem que orar para libertar as pessoas desse vício dos jogos, inclusive desses jogos que acabam destruindo todas as famílias. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Está na Bíblia? Tá, a gente nem precisa ir muito longe. Há muito tempo já falava, olha, não perca a sua vida nos vícios, nos jogos, nas drogas, na bebida. Agora, nós como cristãos, temos que entender que o Estado é laico. E tendo uma ideia de Estado laico, a gente tem a ideia que os nossos valores são protegidos e defendemos nós nos nossos valores. E também temos a consciência de que as pessoas vão defender os seus valores, as suas ideias. Mas na democracia, a decisão é da maioria. Então, sim, enquanto o país nosso, a maioria tiver os mesmos valores de defesa da família, a maioria vai eleger os seus representantes e através dos seus representantes nós vamos criar leis e também derrubar leis que ofendam a família. E tem um projeto de lei 1904, né, de 2024. Polêmico, né? Um pouco polêmico. E as pessoas estão aproveitando este momento para extrair informações e disseminá-las de forma errônea. Como, por exemplo, as pessoas estão falando que é um crime a mulher que foi estuprada ser punida mais do que o estuprador. Né? Porque seriam penas de até 20 anos para gestações interrompidas aí depois das 22 semanas. Eu queria que você esclarecesse para nós um pouco de como de fato é essa alteração, o que vai mudar, o que vai permanecer e como isso afeta a igreja, o posicionamento da igreja. Tá, primeiro é importante deixar claro. A PL 1904, ela não proíbe o aborto, tá? Ela proíbe o homicídio. É diferente. Por quê? Porque a própria Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde, no plano que fala sobre a saúde da mulher, da criança e do adolescente, eles definem como o aborto até 22 semanas de gestação. É um procedimento, até 5 meses de gestação, é um procedimento.
Após 5 meses de gestação, é outro procedimento. Qual a diferença dos procedimentos? Até 5 meses, o aborto é através de uma medicação e a mãe faz um aborto ou forçadamente um aborto. A partir de 5 meses, ou a partir de 500 gramas, porque não se trata só de meses, mas também do tamanho da bebê, ele já vai ter que passar por um outro procedimento. E o procedimento é um assassinato mesmo. É injetar um líquido no coração da criança, causando um infarto, sem anestesia, sem nada. E é um infarto fulminante a partir de um líquido. E esse infarto que mata o bebê em até 2 dias, olha a dor que essa criança passa. E depois tem que fazer uma cesárea e tirar o bebê morto. Agora a gente tem que entender que nós estamos falando de uma vida humana, que está sendo assassinada no ventre da mãe. Não tem como a gente ter um meio termo sobre isso. Então a lei ela é muito clara. Olha, partiu de 5 meses, nós somos contra o homicídio de bebês. A lei é clara, ela trata disso. Ah, mas e a mulher estuprada? Ela tem até 5 meses. Até 5 meses. É muito tempo. E ela pode procurar um médico, ela nem precisa fazer um boletim de ocorrência. Ela vai, procura o médico vai atestar que foi um fato de estupro, vai adotar o procedimento correto até 5 meses. Passou de 5 meses, a lei quer que seja criminalizado como homicídio, porque de fato é um homicídio. Não tem como falar que não é. É um homicídio. Agora, nós queremos há muito tempo aumentar a pena para o estuprador. Nós queremos, por mim, castração química é pouco. Castração química, prisão perpétua e tudo quanto é tipo de penalidade. Só que a esquerda defende. A esquerda nunca deixou que essas penas fossem aumentadas. Tem projeto de quando o Bolsonaro era deputado. Então, assim, tem projeto há muito tempo já querendo criminalizar. E a esquerda nunca deixou aumentar a pena para o estuprador. O que o PL 1904 faz é falar, a partir de 5 meses de gestação, esse procedimento de injetar um líquido no coração do bebê é um homicídio. E a pena para homicídio, infelizmente, no Brasil, é maior do que a pena do estuprador. Então, assim, o que a gente está dizendo é, se você matar um bebê a partir de 5 meses, cometeu um homicídio. E a pena do homicídio é maior do que a pena do estuprador. E o que a gente quer? Que a pena do estuprador também seja maior. Está aberto lá, estou esperando a esquerda assinar o projeto para ele entrar em pauta. Mas eu acho que eles não querem que seja aprovado nenhuma pena contra os criminosos. Entendi. E aí fica sempre remediando coisas que poderiam ser tratadas à causa. Nós temos uma preocupação. Ó. Em 2023, subiu 71% o número de abortos no Brasil. Muita coisa. Tá? E quantos desses já passaram de 5 meses de gestação? O Alexandre de Moraes, ele pediu para que o governo do estado de São Paulo apresentasse quantos já foram assassinados após 5 meses de gestação. E São Paulo já está informando que tem alguns casos que já está acontecendo. E ainda além disso, para piorar a situação, a deputada Sâmia Bonfim está querendo apresentar uma lei que penaliza o médico que se recusar em matar o bebê. Olha o absurdo. O médico está se recusando hoje de matar o bebê porque ele fala, eu fiz um juramento no Conselho Federal de Medicina, um juramento à medicina, de que ele vai lutar pela vida. Não faz sentido o médico ser um instrumento da morte. Ele tem que ser um instrumento da vida. E, infelizmente, o que está se fazendo no Brasil é levar ao assassinato, ao genocídio das crianças e bebês no nosso país. Muita gente fala que política e religião não se mistura, né? Mas a gente tem que entender que nós somos cristãos. E como cristãos, nós sempre estivemos em defesa das pessoas que muitas das vezes não têm como se defender. E um bebê não tem como se defender. E sem falar que também coloca em risco a vida da mãe, né? Porque os números não são divulgados de quantas mulheres acabam perdendo a vida nessa tentativa de se livrar, porque elas enxergam como um problema, mas elas tentam se livrar de um problema e acabam perdendo a vida nesse momento. Em teoria, assim, os psicólogos e outros profissionais da saúde falam que um aborto mata os dois. As sequelas de um aborto para uma mãe é eterna, nunca vai passar. Então, assim, eu fico com pena do que estão se fazendo com a saúde da mulher, né, a saúde emocional, e também o que está fazendo com o genocídio das crianças no nosso país. E, Abílio, e você é contra aborto, né? Sou, com então certeza.
de que forma que nós podemos também, além desse tema, nós podemos melhorar a vida das famílias de mães que têm filhos atípicos, né, de mães atípicas. Nós podemos melhorar a vida dessas pessoas porque elas também têm enfrentado muitos desafios na sociedade, né? E o que tem se falado sobre esse assunto? O que tem sido feito para que melhore a vida dessas famílias? Olha, a Samantha, minha esposa, ela é uma das que mais tem me orientado sobre esse assunto. Porque ela tem entrado numa discussão tão profunda com as mães. Nós temos um filho autista. Eu sou pai do Sebastião. O Sebastião, ele está com 3 anos, ele tem um autismo, ele é um dos espectros, espectro de Asperger, e a gente ainda está cuidando, tem alimentação seletiva, é muito difícil cuidar. Mas é tão apaixonante que quem ama sabe o que é isso. E a gente está conhecendo a realidade das pessoas que passam por uma situação como essa. E não estou falando nem só da questão do autismo, tem mães que sofrem com a ausência de tantos instrumentos para ajudar a cuidar dos seus filhos, que a vida fica muito difícil. Muitos pais não conseguem lidar com a situação ou abandonam as suas esposas por falta de caráter mesmo, desculpa falar, mas um pai que muitas das vezes cada qual tem o seu motivo, né? Mas eu realmente eu acho muito difícil um cara deixar sua esposa, em qualquer circunstância eu já acho isso difícil, mas ele deixar sua esposa por motivo de que ele não conseguiu manter uma família e ainda uma circunstância como isso é muito difícil. Mas, desculpa, mas o que eu gostaria de dizer é que nós temos que ter algumas ações políticas públicas. É, eu vi o Ser Família do Governo do Estado, ele é um programa que dá assistência social para as mulheres. Nós propomos a Virgínia Mendes, a primeira-dama do Governo do Estado, que ela fizesse o Ser Família Mãe Atípica. Nós queríamos mandar a emenda, eu falei para ela, Virgínia, eu quero mandar a emenda, eu quero mandar. Falei para o Governo do Estado, o pessoal da Casa Civil, o Fábio Garcia, falei, ó, quero mandar uma emenda que vai dar dinheiro para vocês terem condições de criar o Ser Família Mãe Atípica, para a gente cadastrar as mães atípicas no nosso estado e conseguir mandar uma emenda, mandar um recurso para que elas possam comprar, por exemplo, uma alimentação diferenciada quando é alimentação seletiva, que tem que ter muito mais nutrientes, comprar as fraldas que são diferenciadas em alguns casos precisa de cadeira de rodas diferenciada com um tipo de atividade. Então, nós temos muito que fazer por isso. Uma formação profissional em determinadas áreas, porque às vezes você trabalhava numa certa atividade e você tem um filho autista e você não consegue mais trabalhar naquela atividade. E você vai ter que se adaptar. A sua vida, que antes era em tempo integral em tal lugar, a sua vida passa a ser quase que home office. E aí você vai trabalhar num outro formato de trabalho. E como nós estamos aí em 2024, indo para 25, e a tecnologia mudou muito, nós temos que criar essa adaptação. Imagina uma servidora pública que antes tinha que ir lá na prefeitura, 40 horas de trabalho. E agora ela já não tem essas 40 horas de trabalho porque ela está com um filho autista ou uma outra especialidade. Como que essa servidora vai lidar com essa situação? Nós temos que criar um perfil de trabalho que permita ela trabalhar uma parcela do tempo no local e a outra parcela do tempo de home office, que ela possa continuar entregando o serviço dela em outro lugar. Além do servidor público, outras atividades a gente tem que ajudar a desenvolver. Enfim, tem muito o que falar, esse daí vai tomar um programa inteiro se eu ficar falando da causa autista. É porque são crianças que precisam também não só de auxílio financeiro, mas elas precisam de terapias, né, de fonoaudiólogas, de fisioterapeutas. Então é uma série de coisas que as mães precisam acompanhar, ou às vezes os pais, né, como você falou, muitos pais não suportam isso e acabam saindo de casa, e ela tem que carregar esse fardo sozinha, tem que dar conta da casa, trabalhar e ainda acompanhar a criança na terapia. E aí E não você tem sabe apoio que quem familiar acaba também. ajudando mais isso são as igrejas? Sim. Sabia? Porque o que acontece? Quando o Estado falta, ele não consegue dar um psicólogo para a família, não consegue dar um neuro para o acompanhamento do filho e filhos adultos, tem adultos autistas, então as Sim, pessoas esquecem que existe, sim, que também. criança autista cresce, e aí acaba sendo o pastor, sendo as irmãs, sendo a igreja, que acolhe e vai dar um suporte para aquela família, e vai falar, olha, chamar o cara lá e aconselhar ele, falar, pô, cara, tem mais paciência, as coisas são difíceis, ajuda aí sua esposa, ajuda seus filhos, não abandona o lar, tenha responsabilidade, a vida
Então, assim, o papel das igrejas é fundamental nisso. Agora, o papel do Estado deveria ser mais presente. Os postos de saúde deveriam ter um acompanhamento melhor sobre isso. Nós deveríamos ter na nossa cidade uns espaços adequados para receber a família. Eu não estou falando só do espaço adequado para a causa do autismo, Sim. que isso é fundamental. Nós temos que ter um centro de especialidade de autismo, mas nós também temos que ter um centro especializado para cuidar da família. Quantas famílias estão desestruturadas aí, e às vezes dificuldades financeiras, que precisam ir lá num lugar conversar sobre educação financeira, economia doméstica. Às vezes elas têm uma dificuldade química do pai alcoólatra, por Sim. exemplo, ou outros entorpecentes. Então, precisávamos ter na nossa cidade centros de apoio à família, onde você marca lá, vai o pai, a mãe, vai conversar com a psicóloga e vai falar, e aí, como está a vida do casal, como está a vida da família, o que a gente pode fazer para ajudar. Poderia ter, por exemplo, nesse mesmo centro de especialidade, um educador financeiro falar, deixa eu ver como estão suas contas. Olha, você está recebendo tanto, você está gastando tanto, posso te ajudar a organizar a sua vida financeira? E acho que essas coisas, elas são importantes. Porque se a família é a base da sociedade, a gente não pode deixar a família se perder. E muitas vezes a família não está preparada para o aumento das coisas. Ninguém está preparado, as coisas estão subindo demais. Então, sem alguém para dar um suporte, acaba dificultando muito a vida. O que você Realmente. acha? Precisa, Concordo. né? Porque se a família estiver desestruturada, a sociedade fica desestruturada. É Uhum. por isso que nós, que somos cristãos, batemos tanto nessa tecla de manter uma família bem, de ter essa saúde ali dentro do lar, para que as outras coisas se desenvolvam de uma forma muito melhor. Sem falar o espelhamento, só para você ter uma ideia. Sem falar o espelhamento, só para você ter ideia. Muitas vezes os filhos imitam os comportamentos dos pais. Sim. Então, se você tem uma casa que está tendo discussão, briga o tempo todo, o que os filhos vão aprender? A discutir, a brigar. Se um pai bate na mãe o tempo todo, ou muitas vezes, o que aquele menino que está assistindo vai aprender? Ou ele vai ficar com raiva do pai, vai crescer com raiva do pai, e vai querer até praticar um ato contra o pai, porque ele ama a sua mãe e quer protegê-la, ou ele vai aprender com o pai aquele comportamento inadequado da violência e vai repetir esse comportamento em outro momento. Então, se a gente tivesse um espaço da família, um centro da família na cidade, distribuído em vários lugares da cidade, onde o filho poderia também falar com o psicólogo, o pai ou a mãe poderia falar com o psicólogo e ajudar a resolver o comportamento em casa, a gente está falando de ajudar a resolver crianças e adultos melhores para o futuro. Você está entendendo? Sim. Porque muitas das vezes eles não buscam ajuda na igreja, porque às vezes é na igreja que vem. Chega lá, senta na sala com o pastor, fala, pastor, o problema está desse jeito, a situação está dessa forma. Ou o jovem, adolescente vai lá e fala com o líder jovem e pede socorro. Mas deveríamos ter um suporte profissional no sentido de psicologia dentro da cidade em várias áreas. A escola deveria ter psicólogo. Com certeza. Não deveria? Sim. Olha, você observou lá um comportamento dentro da escola que é de bullying. Poxa, chama a criancinha lá e vem conversar, educar sobre a questão do bullying. Ou a criança está com um comportamento diferente, que às vezes o psicólogo ou o professor identifica e pode acabar aprofundando uma investigação e descobrir que a criança está sendo violentada ou qualquer outra coisa. Ou replicando o comportamento na escola que ela está vendo dentro de casa. Então, o psicólogo dentro da escola é fundamental. Ele tem que ser quadro dos profissionais da educação. E a gente não vê esse cuidado com a saúde mental, esse cuidado com as pessoas dentro da escola, nem no bairro, nem na comunidade, nem nada. E aí, é claro, que a situação acaba desenvolvendo desse jeito. Infelizmente. Outra questão importante é a cultura. Nós, como cristãos, nós precisamos abrir os olhos para a cultura. A cultura, ela forma a personalidade e as pessoas ainda não entenderam isso, ou se entenderam, ainda não estão tomando decisões que podem mudar isso. Só para você observar, a música, ela está sendo inserida no adolescente, na criança, e ela está incentivando e estimulando comportamento. Muitas das vezes, a música que está sendo tocada no rádio o tempo todo, ou que está no TikTok, ou que está no Spotify, ou que está no YouTube, e aquela criança e adolescente está aprendendo, ouvindo, sem acompanhamento dos pais,
ela está estimulando um padrão de comportamento que vai ser um prejuízo para a vida da própria pessoa e também um prejuízo na vida da sociedade. Você vai ver que muitas adolescentes estão ficando grávidas. Por quê? Muitas vezes pela forma que a cultura está sendo inserida dentro do procedimento dela. E às vezes muitos jovens estão entrando para o tráfico, para as facções criminosas, achando que é um tipo de status. Glamour, né? Achando que é Glamorização um dessas coisas. você está entendendo? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então a igreja ela também tem que entender que nós temos que começar a participar da cultura. Trazer artes cênicas para dentro da igreja, através da música, chegar mais perto do jovem. Muitas das vezes nós vamos ter que entender que não se deve criminalizar o estilo musical e às vezes até utilizar determinado estilo musical para tentar chegar até o jovem com uma letra que entre na profundidade da pessoa. Então, a gente vai ter que aprender muito ainda sobre Uma mensagem cantada. Você está entendendo? Se a gente não se atentar para isso, eles vão dominando. Eles vão dominando. Há muito, muito tempo atrás, falavam que o rádio era coisa do diabo. E falavam, olha, não sei se o pastor lembra disso, mas no passado falavam, olha, o rádio é do diabo, porque é uma caixinha que sai voz, como? Né? E falavam isso. E aí, o rádio foi sendo dominado por um tipo de conteúdo, e esse conteúdo dominado, ele alcançou uma comunicação de massa, e a gente foi perdendo muitas pessoas através de algum tipo de comunicação que nós poderíamos ter mudado. Claro que tem coisa boa dentro do rádio secular, de uma forma geral, tem coisas boas, mas também tinha coisas ruins que acabaram conduzindo a um procedimento. Sim. E essas coisas ruins foram afastando a igreja do instrumento de comunicação. O que nós precisamos mostrar para as pessoas? Que assim como Lourenço Olsen, lá no passado, decidiu enfrentar aquele preconceito que se tinha do rádio e mostrar que podia ter a comunicação cristã dentro do rádio, e hoje nós temos aqui comunicação cristã no podcast, nós temos a comunicação cristã nas emissoras de TV, no TikTok, no YouTube, no Kawaii, no Instagram. Nós precisamos estimular isso. Estimular o jovem a vir na igreja, por exemplo, ter um estúdio, de repente, para ele criar conteúdo e ser um digital influencer cristão. Nós precisamos entender que toda ferramenta de comunicação, ela é uma ferramenta de propagar o evangelho. Como instrumento, né? De levar a palavra de Deus. O que seria da Bíblia sem Gutenberg, que decidiu pegar primeiro o livro e fazer a Bíblia? Então nós precisamos aperfeiçoar nosso instrumento de comunicação. E agora nós estamos aqui com o nosso pastor Adilson, que vai também participar dessa conversa com a Abílio. E aí, pastor, o que Deus colocou aí no seu coração? Primeiro nós vamos descontrair um pouco, Abílio. A minha amizade com a família do Abílio, ela vem bem antes de você nascer. Teu pai frequentou minha casa há 4 anos. Namorou minha irmã mais nova durante 4 anos. E a gente tem uma amizade muito, muito linda. Abílio, eu fui muito envolvido na sociedade, meu pai procurador de Estado, eu venho de uma família classe média, né? E por conta da minha profissão eu envolvi muito com a política, não sendo político. Então eu tive uma empresa e a minha empresa prestava serviço para 200 municípios. Quando me converti, que eu falei para você que fui a última turma a ser batizado na sede, depois passou por grande tempo, eu, como todo assembleano, não, política não é de Deus, e tem quase 30 anos essa brincadeira. Só que, do Bolsonaro para cá, eu comecei a tomar consciência de algumas coisas. Hoje, como pastor evangélico, eu acredito que nós precisamos saber quem escolher os nossos representantes. Então, aqui, como pastor, eu quero desmistificar, desconstruir essa ideia que a igreja não pode estar envolvida socialmente
né? Mas nós precisamos saber escolher os nossos representantes. Se o senhor me permite, só antes do senhor continuar, porque pode ser que a pergunta vá em outro assunto. Mas deixa eu te colocar uma situação. Sabe qual é a única religião que eles não querem que se mexa com a política? É o cristão. Quando o Bolsonaro estava lá, e a Michelle Bolsonaro fazia culto com pastores dentro da igreja, do palácio lá, era muito criticado. Já na primeira semana de governo do Lula, foi uma outra religião lá. Uma outra religião, outra manifestação de fé. Não vou falar para ninguém falar que é intolerância religiosa, mas foi uma outra manifestação de fé lá. Fez um ato gigantesco lá. E eles chamaram de cultura. Quando é o cristão, é perseguido. Quando é outra, eles chamam de cultura. Exatamente. Eles pedem um Estado laico, mas sabe quem que foi que construiu o Estado laico? O protestantismo. Com a reforma protestante, foi pedida a separação do Estado e da Igreja. O Estado laico vem de lá. Agora, eu nunca vi o pessoal da esquerda pedindo a separação do Estado e da religião nos Estados islâmicos. Nunca vi. Você vai lá no Oriente Médio, lá nesses lugares, você já viu alguma manifestação? Não, nunca. Eu não vi. Por quê? Porque eles querem que o cristianismo, que os valores cristãos se afastem da política. Essa ideia de que o cristão não deve se envolver na política é uma ideia esquerdista, marxista, leninista, que fala que a política ela deve ser praticamente ateu ou ateia, distante de qualquer religião. Mas isso não é laico, isso é laicista. O nosso Estado ele é laico. Ele tem uma separação do Estado e da religião. Você manifesta a fé que você quiser, você defende os valores que você quiser, mas ele não é laicista, não é um Estado ateu. Nós precisamos criar essa consciência na população para que ela entenda que a base dessa sociedade ela vem de uma valorização que cada um tem. No Brasil, a base da sociedade ela tem manifestação de fé cristã. Não significa que as outras entidades religiosas ou manifestação de fé não são bem-vindas. São todas bem-vindas. O Brasil é um estado que recebe todo mundo. Mas entenda que a base dos valores culturais do Brasil são bases de formação cristã. Esse discurso que a igreja não deve se envolver com política é uma brecha perigosa para permitir que outros valores morais venham corromper os nossos valores morais. Meu avô dizia muito da minha avó Nilda, falava que o versículo da Bíblia... Quem foi seu avô, varão? Pastor Sebastião. Pastor Rodrigues Sebastião Rodrigues de Souza. E a minha avó Nilda Paula de Souza. Ele foi pastor de que igreja, varão? Porque nós estamos numa rede nacional para 600... Da Assembleia de Deus. O pastor Sebastião foi pastor-presidente da Assembleia de Deus de Cuiabá. Então, amado, faleceu em 2020 com a pandemia. Eu estou entrevistando o neto do pastor Sebastião Rodrigues, foi meu pastor. Ele assumiu a igreja em 1974. Antes dele teve o pastor Eduardo Joel, que eu escrevi o livro dele. Então, eu estou aqui entrevistando um neto que tem pedigree evangélico, uma pessoa que tem uma família, não é uma pessoa qualquer, amados. É um deputado, Abílio, neto do pastor Sebastião Rodrigues de Souza, saudoso pastor. Thaís. Amém. Eu quero te agradecer, Abílio, em nome da Adna Goiabeiras, por você se dispor a estar aqui para trazer luz a um assunto que é tão importante para nós e que nós cristãos deveríamos olhar com mais carinho para esse assunto. Muito obrigada, Deus abençoe você, sua família, o Sebastião, a Ana, a Samanta, e que Deus continue te usando para ser um porta-voz dos cristãos. Obrigado, pastor. E sempre que tiver festa, baguncinha, lanche, espetinho, pode me chamar que eu tô aí. Vou pedalar, chama uma vez só, pastor. Você já aceitou o desafio, já aceitei. É isso aí. Agradecemos ao jovem filho do Abílio, meu amigo, e eu deixo aqui a paz do Senhor. Obrigado.